a todos, aqui e lá em casa. Espero que vocês estejam todos bem. Os que estão aqui, nós conseguimos ver que estão bem. Os lá de casa, nós confiamos que Deus também tenha a sua mão sobre vocês. Então, sem mais demoras, hoje nós não temos uma pregação muito longa. Podia ser uma pregação de uma manhã inteira, mas são 3 pontos só. De um versículo nós conseguimos tirar para aí 14 pontos. Eu só tirei 3. E vamos falar sobre Jesus, a esperança viva. O versículo base vocês já podem abrir em 1 de Pedro 1,3. E então, esperança. Quem precisa dela? Quem precisa de esperança? De alguma forma, crentes ou não crentes, toda a gente consegue depositar esperança ou anseios ou expectativas em várias coisas. Os tempos que vivemos hoje são tempos, não vou dizer históricos, porque já aconteceu outras pandemias ao longo dos anos, mas para as nossas vidas é algo que é desafiante. Ficarmos todos fechados em casa, com tudo que a nível de comércio, nós vemos as pessoas a começar a padecer necessidades em questões financeiras, muitos a passarem para o outro lado, a morrerem, e os familiares nem sequer poderem enterrar os seus entes queridos. Ou seja, é algo que dói, é algo que começa a pesar no cotidiano de toda a gente. E invariavelmente nós temos dias em que estamos numa moto de cima, cheios de coragem, cheios de vigor, cheios de esperança, mas muitos dos dias nós começamos a perder esta chama que arde dentro de nós e começamos a deixar lugar a desânimo. Mas Cristo trouxe algo incrível para nós, algo que não perece, uma semente imperecível, que dura de eternidade em eternidade. Amém? Todos temos estado, de uma forma geral, preocupados com a saúde, com a provisão, com a alegria de estar com os nossos amigos que temos sido impedidos de estar. Ouvimos muitos de nós, cristãos e não cristãos, dizer: este ano não foi ano. A vida ficou em stand-by, enquanto todos nós, de alguma forma, se tentavam proteger. Tempos difíceis, certo? Então, quem é que precisa desta esperança? Quem é que anseia por esta esperança, por este alívio, por um refrigério em tempos tão difíceis? Todos nós. Crentes e não crentes. O que eu vos quero dizer hoje é que em Cristo Jesus há uma esperança viva, uma esperança eterna, que não perece, que foi providenciada por Deus Pai para toda a humanidade, para todo aquele que nele crer que Ele é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou, não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha esta esperança viva e constante no seu coração. Hoje vamos falar desta esperança. Da esperança que foi dada ao mundo não como uma esperança perecível, uma esperança mutável, mas uma esperança eterna e imutável. Uma esperança que transforma qualquer dúvida, incerteza, ansiedade, medo, a transforma em plena paz e plena confiança. Esperança que nos faz olhar para o futuro e para os desafios com alegria, com uma plena certeza e confiança que não estamos sós. Não estamos sós. Tenho que virar aqui um bocadinho para este lado, senão só falo para ali. Mas, ou seja, esperança que nos faz olhar para o futuro e para os desafios com uma alegria e plena certeza que não estamos sós. Mas que em tudo somos guiados, encorajados, renovados, ajudados pelo aquele que garantiu a nossa reconciliação com o Criador de todas as coisas. Essa esperança tem um nome. Qual é o nome? Jesus Cristo. Em 1 de Pedro, como eu vos disse, uma passagem
pequena, mas com tanto sumo, com tanta coisa que nós poderíamos tirar, podíamos estar aqui amanhã toda a falar. Vamos estar pouquinho, só tem 4 páginas, portanto, não é muito. E diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa de forma espetacular. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças a começar imediatamente um versículo. E continua dizendo: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nós vemos neste versículo a mão de Deus sobre todos aqueles que creem no seu Filho, de princípio ao fim dos tempos. Ele diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele de princípio a fim providenciou tudo de forma excelente e sublime. Vejam que Ele providenciou Jesus para a nossa salvação. E manter-nos-á salvos até à vinda do nosso Mestre novamente. Guardará a salvação de cada um de nós. De que forma? Mantendo as nossas mentes puras, os nossos corações limpos, apaixonados por este Jesus a quem Ele enviou. Vocês sentem isto no vosso coração? Sentem este desejo, este arder que Cristo traz às nossas vidas? Qualquer um de nós que aceitou Jesus e tem consciência da sua vida antes e depois, e que houve transformação de vida, podemos afirmar com toda a certeza: Jesus mudou o meu coração. Ele encheu a minha vida de esperança, de alegria, com uma nova perspectiva, com uma nova expectativa. Porque é que Ele diz: todo aquele que nascer do Espírito é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, Ele tudo faz novo. Então eu vou separar aqui 3 pontos importantes neste versículo, mas eu encorajo vocês a lerem isto e a estudarem este versículo especificamente. Tem coisas maravilhosas que dá para aprofundar e arranjar aqui pelo menos 14 pontos neste versículo com meia dúzia de palavras. Eu vou salientar 3. Primeiro, a grande misericórdia de Deus. O segundo, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E o terceiro, e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ficou... Está a falhar? Vamos trocar as pilhas um bocadinho. Já está melhor? Eu estava a me ouvir bem. O primeiro é grande misericórdia. O segundo, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E o terceiro, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Mas contudo eu vou ler o versículo outra vez. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Grande misericórdia é o primeiro ponto. Nenhum outro atributo poderia ter-nos ajudado se a misericórdia nos fosse recusada. É a misericórdia de Deus que é através da misericórdia de Deus em que todas as nossas esperanças começam. A misericórdia
é essencial para todo aquele que crê. Se Deus não tivesse misericórdia de cada um de nós, Ele nunca teria enviado o seu Filho amado. Ou seja, a tua esperança, a esperança que nós hoje proclamamos em Cristo Jesus, está fundamentada na sua gênese, na misericórdia do nosso Deus para com a humanidade. De que forma é que Ele mostrou esta misericórdia? Em João 3,6. E diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos, por amor, Ele entregou o seu Filho, porque teve misericórdia de cada um de nós. Nós podemos perceber neste versículo de 1 João, da 1 Pedro 1,3, que Deus preparou desde o início aquele que ia nos reconciliar para sempre com Ele. Desde o pecado no jardim do Éden de Adão. Eu acho que Deus já sabia. Ele é omnisciente, omnipotente, Ele já sabia. Não há hipótese. Tenho que preparar tudo para que o meu filho possa ser entregue. Para remissão e correção da asneira que o homem fez. Por causa do orgulho de... Enfim. E no fim, o que é que Ele faz? Para cada um daqueles que recebe Jesus Cristo, Ele depois guarda este amor, guarda esta salvação, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que até ao fim dos tempos, quando um dia estivermos perante Ele, Ele possa dizer, entra, bendito do meu Pai. Porquê? Porque Deus, do princípio ao fim, Ele preparou todas as coisas. Ele entregou o seu Filho por cada um de nós, por misericórdia com a humanidade, porque nos amou. Ele entregou o seu Filho para que cada um de nós não pagasse o preço que Jesus pagou de uma só vez na cruz. No ponto 2 diz, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Qual é a diferença disto? Nós podemos acreditar que Jesus existe. Podemos experienciar a bondade de Deus nas nossas vidas. Contudo, podemos nunca ter uma mente, uma vida transformada, uma mente renovada, regenerada. Porque agarramos-nos às coisas do passado. Mas Deus diz, aquele que crer verdadeiramente, aquele que guardar os seus mandamentos, Ele dará uma vida transformada, uma vida regenerada. Somos regenerados quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou por nós. E guardamos os seus mandamentos e obedecemos aos seus preceitos. Não basta aprender a crer que Ele é o Filho de Deus. Se nós não mudarmos as nossas vidas, seremos nós verdadeiros discípulos? Há assim um exemplo muito duro, não sei se é duro, mas é verdade. O diabo também acredita que Ele é o Filho de Deus. É verdade, não é? Se ele acredita que é o Filho de Deus, ou seja, não basta só acreditar que Ele é o Filho de Deus, mas por amor ao nosso Jesus, por amor àquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós, pela transformação do nosso coração, aquilo que todos os dias, no teu lugar secreto, no teu coração, na tua mente, quando tu louvas, quando tu oras, tu sentes o conforto do Pai, o conforto que vem através do Espírito Santo, tu dizes, Senhor, eu entrego a minha vida todos os dias a Ti. Uma vida regenerada, uma mente renovada, uma vida transformada e uma esperança viva em Cristo Jesus que nós depositamos. Em João 3, 6 a 8 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Espírito.
Ou seja, através de Cristo, através da nossa fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós somos reconciliados com Deus Pai. E somos feitos novas criaturas através do novo nascimento. E não é um nascimento carnal, mas é um nascimento espiritual que vem através do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1:23 diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Se nós queremos agarrar-nos a alguma coisa que jamais mudará, então que nós nos agarremos a Deus e à palavra de Deus, que é completamente imutável, que não muda, é constante, é uma rocha firme, uma âncora para toda a nossa vida. Sim, teremos desafios, teremos batalhas, teremos dores, como estamos a ter agora. Uns piores, outros se calhar não tão duro. Mas Cristo é uma rocha inabalável, uma semente imperecível. E a palavra de Deus é viva e permanente. Diz na Bíblia que a terra e os céus passarão, mas a sua palavra não passará. A palavra de Deus será constante. Em 2 Coríntios 5:17 diz: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todo aquele que nasce de novo tem uma esperança viva. Isto é, em primeiro lugar, ele tem a esperança que nasce dentro de si. Real, verdadeira e operante. Como eu vos disse, ninguém pode dizer só eu acredito em Jesus. Se não tiver transformação de vida, cuidado. Temos o nosso foco, a nossa esperança depositada em Cristo? Se calhar não. Ou seja, esta esperança desenvolve-se dentro do nosso coração. Ela é real, ela é verdadeira e é operante porque produz transformação, que se nota transbordante na evidência de uma vida transformada. Ou seja, nós podemos dizer que eu vou demorar 50 anos a melhorar, a deixar de dizer mentiras. Tenho um problema com mentiras, digo muitas mentiras, vou demorar aí 30 anitos. Cuidado, porque a transformação que Deus produz nos nossos corações é transbordante, é sem medida, desde que nós consigamos abrir o nosso coração e dizer assim: Senhor, faz a tua vontade no meu coração, muda-me e eu seguirei o teu caminho. E Ele opera de forma transbordante todas as coisas. Com isto estou a dizer que nós vamos ser perfeitos? Não. Infelizmente esta carne é pecadora. Nós vamos falhar. Mas temos sempre esta esperança viva para a qual nós podemos apontar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Reconcilia-me de novo contigo. Assim, vemos que Deus chamou-nos, através da sua misericórdia abundante, para sermos renovados e regenerados e, em seguida, para vivermos esta esperança viva que temos em Cristo. Em Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É desta forma que nós vamos santificando as nossas vidas. Ponto 3. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Meus queridos, eu quero vos dizer, quando vocês entregam verdadeiramente a vossa vida a Cristo e vocês começam a caminhada com Ele, uma caminhada de transformação, uma caminhada de alegria, também de sofrimento, mas de grande gozo, porque sabemos que estamos a seguir o único vivo Deus. Nada pode desvalorizar aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Nada. Quando nós somos encorajados
a juntar tesouros nos céus e não na terra. Porquê? Porque não pode perecer, não se podem sujar, não enferrujam e nunca perdem o seu valor. Nunca perdem o seu valor. Aquilo que foi feito na cruz do Calvário, nunca, jamais, de eternidade em eternidade, perderá o valor que foi dado por Deus. Ou seja, nós temos plena certeza que se obedecermos aos seus mandamentos, entregarmos as nossas vidas, nós vamos ter uma recompensa, um galardão que se calhar nem conseguimos quantificar quando chegamos perante o nosso Pai. A abundante misericórdia de Deus preparou uma herança para o seu povo. Ele nos fez filhos. E se somos filhos, então também somos herdeiros. E Ele deu-nos uma vida e teremos como herança a perfeita salvação através de Cristo. Quando é que foi a última vez que tu lembraste no dia em que tu foste salvo? E sentiste de novo aquela alegria, aquele gozo que nos é preenchido no coração através do Espírito Santo. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e dizemos: Senhor, eu quero te seguir. Em Romanos 8 diz, não, Romanos 8 não, era só, em Hebreus 10, de 10 a 12 diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez de uma vez por todas do seu próprio corpo. Como vocês sabem, no Antigo Testamento eles tinham que ofertar frequentemente um cordeiro para a remissão dos pecados. Jesus tomou esse lugar e tirou essa tradição, esse mandamento que existia para a remissão dos pecados. Ele pagou o preço para todo sempre de uma só vez. E diz no versículo 11: e todo o sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu um só sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois assentou-se do lado direito de Deus. Amém? É algo maravilhoso aquilo que Cristo nos deu. Um lugar preparado para cada um daqueles que seguir os seus mandamentos. Em Hebreus 10, de 19 a 23, diz o seguinte: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemo-nos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Vamos ler novamente 1 de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada dos céus para vocês, mediante a fé. São protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, guardemos firmemente a fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Aquilo que está escrito em 1 de Pedro 1,3, Deus cumpre. Ele cumpriu em Cristo. Ele cumpre na nossa transformação diária, com a ajuda do Espírito Santo. E Ele vai cumprir, guardando a nossa salvação e guardando um lugar para nós junto dEle, como herdeiros,
como filhos que somos. A esperança viva está ancorada no passado. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. No presente, porque Ele está vivo. E no futuro, porque Ele promete a vida eterna e um lugar junto dEle. Que nós nunca esqueçamos a alegria de servir ao único Deus vivo. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que transformou as nossas vidas, impactou-nos de uma forma que cada um experiencia pessoalmente Cristo. Que nós nunca nos esqueçamos. Cristo é a esperança viva. Sim, Ele enviou Cristo como um menino. Mas Cristo morreu como um homem por toda a humanidade. E isso trouxe-nos o reconciliamento perfeito com Deus Pai. Nesta altura de Natal, em que sempre nós abrimos o nosso coração um bocadinho mais, nós não nos podemos esquecer que Jesus não é algo que aconteceu há 2000 anos. Podemos dizer, será que aconteceu mesmo? Aconteceu de tal forma, com tal impacto em todo o mundo, que toda a história começou a ser marcada pelo antes e depois de Cristo. Portanto, nós não podemos dizer que ele não existiu, que Ele não veio, porque se o impacto foi tão grande, que impactou toda a história, em que marcam o nascimento, o antes e depois de Cristo, quer dizer algo para mim. Jesus quer o nosso coração. Ele quer salvar as nossas vidas. Nós temos algo para fazer para Ele, de acordo com a sua boa vontade, que irá impactar não só a nossa vida, mas as vidas uns dos outros. Queríamos deixar só um encorajamento também. Em Hebreus 10, diz que, à medida que os tempos vão ficando complicados, que nós tenhamos a consciência de nunca nos deixarmos de ajuntar para glorificar o nosso Deus, para nos edificarmos uns aos outros. É extremamente importante que a igreja se reúna, se não for no espaço físico, em todas as reuniões Zoom, nós consigamos não só estarmos presentes para ouvir e receber, mas que nós possamos ser participantes e trazer encorajamento uns para com os outros. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós sejamos edificados e sejamos salvos através do seu Filho amado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós, primeiro de tudo, Senhor, como descrito em 1 de Pedro, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos-Te porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e preparaste todas as coisas, Senhor, desde o início dos tempos, Senhor, até aos fins dos tempos, Senhor. Tu tens-nos, cada um de nós, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Tens toda a humanidade, Senhor, na palma da Tua mão, Senhor. E nós Te bendizemos o Teu grande nome, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Senhor. És um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, Pai da glória. E, Senhor, Tu entregaste o Teu Filho por cada um de nós, Senhor. A nossa esperança viva, Senhor. Aquele que nos reconciliou para sempre contigo, Senhor, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos estar aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor, como templos vivos, Senhor, para Ti, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Aprender de Ti que és manso e humilde de coração, Senhor. Pai, impacta as nossas vidas, Senhor. Impacta as nossas vidas de forma transbordante, Senhor. Que nós possamos produzir, Senhor, e vivenciar, Pai, agora uma vida transformada para Ti, Senhor. Uma vida, Senhor, que cause impacto nas pessoas que nos rodeiam, Senhor. Nos nossos amigos, Senhor. Mas, Pai da glória,
uma vida, Senhor, que seja vivida em santidade, Senhor, de forma correta, limpa perante Ti, Senhor. Nós queremos ter corações puros, Senhor, sempre que nos dirigimos a Ti, Senhor. Termos as nossas vidas corretas, Senhor. Não, Senhor, porque queiramos mostrar, Senhor, mas porque amamos a Tua palavra, Senhor. E queremos guardar os Teus mandamentos nos nossos corações, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que Tu possas encorajar cada um, Senhor, dos que está aqui, cada pessoa que está em casa, Senhor, cada um dos nossos familiares, amigos, Senhor, com esta esperança viva que Tu trouxeste em Cristo, Senhor. Pai, apesar de todas as dificuldades, Senhor, que nós vivemos, Senhor, nós podemos inquestionavelmente, Senhor, depositar a nossa fé em Ti, a nossa esperança, Senhor, a certeza que Tu estás a cuidar de cada um de nós, Senhor, e que nos guias e nos ajudas e nos auxilias em cada momento das nossas vidas, Senhor. Pai da glória, esta é a certeza que nós temos, Senhor, a certeza que Tu puseste no nosso coração, que Tu estás do nosso lado através do Espírito Santo, Senhor, e jamais desamparas um filho Teu, Senhor. Pai da glória, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, e pelo Teu Filho amado, Senhor. Obrigado, Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém.